Olá pessoal, sou o professor Maurício, professor de ciências, certo? Então, eu vou gravar aqui para vocês um pequeno resumo sobre o primeiro assunto que a gente viu em sala, certo? Essa videoaula é para as 603 da tarde, que é a turma que eu dou aula, ok? Então, o nosso primeiro assunto foi sobre fotossíntese, ok? Então vamos lá. A partir desse vídeo e do conteúdo que vocês possuem no caderno, vocês vão estar resolvendo atividades que eu vou enviar para vocês juntamente com esse vídeo, ok? Então vamos lá, olha só. Gente, nós seres humanos, desde quando a gente acorda até o anoitecer, ou seja, para a gente desenvolver todas as atividades que a gente faz durante o dia, nós precisamos de energia, certo? Nós, seres humanos, para desenvolver todas as atividades que nós fazemos durante o dia, nós precisamos de energia, ok? E de onde nós tiramos essa energia? No nosso caso, nós retiramos essa energia dos alimentos, certo? Nós precisamos nos alimentar para que nós possamos desenvolver nossas atividades do dia a dia, ok? Isso acontece com todo ser vivo, ok? Ele precisa de energia para desenvolver suas atividades, ok? Então, nós seres humanos somos assim. Precisamos de alimento para desenvolver o que eu falei para vocês, ok? Aí eu pergunto para vocês: uma árvore é um ser vivo? Sim, né? Uma árvore é um ser vivo. Se ela é um ser vivo, ela também vai precisar de energia para viver, para dar frutos, para crescer, não é verdade? Já que todo ser vivo precisa de energia, de onde vem essa energia que as plantas precisam? Gente, essa energia, as plantas, diferentemente da gente, elas conseguem produzir a energia dela, ou seja, as plantas conseguem produzir a alimentação dela através de uma reação química que nós chamamos de fotossíntese. Eu falei tudo isso para poder entrar no assunto fotossíntese, que foi o nosso primeiro assunto, ok? Então vamos lá. Já que as plantas precisam de energia para sobreviver, crescer, dar frutos, eu acabei de falar que as plantas elas conseguem produzir a alimentação dela, ok? Só que é necessário saber como é que funciona isso. O que é que ela precisa? Como que ela faz para poder produzir a alimentação dela e qual que é o nome da alimentação que ela produz, ok? Então vamos lá. Olha só. Vou desenhar para vocês aqui uma planta bem linda, tá bom? Olha só. Então, para que as plantas consigam produzir a alimentação que ela precisa, ela necessita de alguns componentes, ok? Então, o primeiro componente que as plantas vão utilizar para poder fabricar o alimento, a energia dela, que ela precisa, vem daqui, ó. Vem daqui, do Sol. Só que a gente não diz que vem do Sol. A gente diz que é luz solar, ok? Então, o primeiro componente que as plantas utilizam para poder produzir a alimentação dela vem daqui, ó. Vem do Sol. Ou seja, é a luz solar, ok? Luz solar. Então, o primeiro componente que ela vai precisar para produzir a alimentação dela vem daqui, ó, do Sol. E é a luz solar. Só que não é só disso que ela precisa. Ela precisa também de um gás que vem
do ar. Esse gás chama-se o gás carbônico, ok? Gás carbônico. Gás carbônico. E a fórmula dele é CO2. CO2. Esse gás está no ambiente. Pessoal, geralmente esse gás ele é liberado através da queima de combustíveis. Ou seja, ele sai pelo escapamento de moto, de carro, certo? E ele fica no ambiente. E ele não é bom para a gente. Ele é um gás tóxico, certo? E não faz bem para a gente. Mas a planta precisa dele para poder produzir a alimentação dela. Então, isso aqui é mais um componente que ela vai utilizar, ok? Então, mais uma seta aqui. Quer dizer, já está aqui. Okay? Certo? Olha só, então, voltando. Para que as plantas consigam produzir o alimento dela, ela precisa luz solar, gás carbônico, ok? Só que não é só isso. Existe outro componente que vem do subsolo, certo? Ou seja, vem daqui de baixo, que é água, ok? Vamos lá, água. Mais sais minerais. Sais minerais. Então, esse aqui é um outro componente que ela vai utilizar para fazer a reação de fotossíntese. Ok? Então, ela vai utilizar esses três componentes. Luz solar, gás carbônico e a água. Ok? A água é absorvida pelas raízes. Ela vai utilizar esses três componentes aqui, ó. E essa reação vai acontecer nas folhas, aqui, ó. Por isso que eu fiz essa folha aqui um pouco maior, ok? Porque aqui nas folhas das plantas existe um pigmento verde que a gente chama de, vamos lá, a gente chama de clorofila. Clorofila. É aqui que acontece a reação. É aqui que é produzido a energia que ela precisa, ok? Porque aqui nas folhas existe um pigmento verde chamado clorofila e é aqui que é produzido a alimentação que ela precisa, ou seja, a energia que ela precisa. Uma parte fica aqui nas folhas e outra parte desce aqui em todo o corpo da planta, certo? Então, a gente já viu aqui o seguinte: os componentes que ela precisa para produzir a energia dela, ok? Agora vamos saber que alimento é esse que ela vai produzir. Vamos lá. Gente, o alimento que as plantas produzem, para elas, o que ela precisa para sobreviver é um açúcar chamado glicose, certo? Glicose, vamos lá. Glicose. Glicose é o alimento. É disso aqui que ela precisa para sobreviver, certo? Glicose é um açúcar. Glicose é um açúcar. Ela utiliza esses elementos aqui para produzir a alimentação dela, que é a glicose, ok? Só que, olha só o papel importante que as plantas fazem. Olha só. Elas retiram do ar esse gás aqui, ó. Agora há pouco eu falei que esse gás não é bom pra gente. Então, ela retira do ar esse gás para produzir a alimentação dela, ok? Ela retira do ar. Só que nessa reação, além dela produzir a alimentação dela, ela libera no ar um gás que é muito importante para a nossa respiração. Que gás é esse? O gás oxigênio. Oxigênio. Então, olha só a importância das plantas. Olha só o que ela faz por nós. Ela retira do ar um gás que não é bom para a gente, para produzir a alimentação dela, que é a glicose.
e ao mesmo tempo ela libera no ambiente um gás que é importante para a nossa respiração, que é o gás oxigênio. Ok? Valeu, galera.